Olá pessoal, este é um vídeo sobre sistemas operacionais, onde vamos falar sobre 4 sistemas, que são o sistema operacional da Microsoft, o Windows, também o Linux que é desenvolvido por várias empresas, o sistema móvel do Google que é o Android, e o sistema móvel da Apple que é o iOS. Vamos começar falando o que é um sistema operacional. Um sistema operacional é o software ou programa mais importante que é executado em um computador ou em uma plataforma móvel. É ele quem dá a possibilidade de usarmos e dar ordens ao mesmo, ou seja, é como o seu cérebro. Agora vamos falar sobre Microsoft Windows. Microsoft Windows é uma família de sistemas operacionais criados pela Microsoft, empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen. O Windows é um produto comercial, com preços diferenciados para cada uma de suas versões. É o sistema operacional mais utilizado em computadores pessoais no mundo. A Microsoft começou a desenvolver o Windows em setembro de 1981. O Windows tem esse nome, que traduzido do inglês para o português, significa janelas. O Windows possui esse nome devido à sua interface gráfica, que é basicamente em modo de janelas, que exibem informações e que recebem respostas do usuário através de um teclado e um mouse. As principais características e funções do Windows são: ambiente gráfico. Como dito anteriormente, operamos o Windows através do mouse, arrastando e clicando em ícones. Antes desse ambiente, o computador era operado por comandos digitados. Multitarefa. É possível executar vários programas ao mesmo tempo. Nomes de arquivos longos. Os nomes dos arquivos podem ter mais que 8 caracteres, que era o limite antigamente. Plug and play. O Windows automaticamente reconhece a maioria dos periféricos que são conectados ao computador, sem necessidade de instalação. 32 ou 64 bits. A maioria dos computadores ainda usa 32 bits nos seus barramentos. Mas há versões do Windows para barramentos mais sofisticados de 64 bits. Quanto mais bits, mais informações podem ser trabalhadas ao mesmo tempo. O pacote Office para o Windows é o mais famoso, o Microsoft Office. Vamos ver o que ele é. O Microsoft Office é uma suíte de aplicativos para escritório que contém programas como processador de texto, planilha de cálculo, banco de dados, apresentação gráfica e gerenciador de tarefas, de e-mails e contatos. Foi anunciado pela primeira vez por Bill Gates em 1º de agosto de 1988 na Comdex, em Las Vegas. Sua primeira versão continha os aplicativos Microsoft Word, Microsoft Excel e Microsoft PowerPoint. O Office 2013 funciona em PCs, Macs, smartphones, tablets e na nuvem, mesmo em computadores que não têm o Office instalado. Ele é totalmente integrado com o OneDrive e é compatível com telas sensíveis ao toque. Agora veremos o Linux. Linux é um termo utilizado para se referir a sistemas operacionais que utilizam o kernel Linux. O núcleo Linux foi desenvolvido pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix. Essa é a interface do Linux, que nos lembra bastante a do Windows. O Linux antigamente era controlado por meio de códigos de comando, mas atualmente é controlado praticamente igual ao Windows. Principais características e funções do sistema operacional. O Linux se destaca por sua estabilidade, sem problemas de travamentos de todo o sistema. Multitarefa real, multiusuário, suporte a nomes extensos de arquivos e pastas, 255 caracteres. Conectividade com outros tipos de plataformas. Utiliza permissões de acesso a arquivos, pastas e programas em execução na memória RAM. Proteção entre processos executados na memória RAM. Modularização. O Linux somente carrega para a memória o que é utilizado durante o processamento, liberando totalmente a memória assim que o programa ou dispositivo é finalizado. Não há a necessidade de se reiniciar o sistema após modificar a configuração de qualquer periférico de computador ou parâmetros da rede. Somente é necessário reiniciar o sistema no caso de uma instalação interna de um novo periférico ou falha em algum hardware. O pacote Office para Linux é o LibreOffice. O LibreOffice surgiu a partir da versão 3.3, trazendo todas as características presentes no OpenOffice Org 3.3, além de outras tantas exclusivas do projeto LibreOffice. O LibreOffice é uma suíte de aplicações de escritório destinada tanto à utilização pessoal quanto profissional. Ela é compatível com as principais suítes de escritório do mercado. Oferece todas as funções esperadas de uma suíte profissional: editor de textos, planilha, editor de apresentações, editor de desenhos e banco de dados. E muito mais. Exportação para PDF, editor de fórmulas científicas, extensões, etc. Este está disponível na maioria das plataformas computacionais: Windows, Linux e Mac OS X. O LibreOffice possui os seguintes aplicativos: o Editor, editor de texto, Calc, planilha, Impress, editor de apresentação, Draw, editor de desenho, Base, banco de dados, Math, editor de fórmulas, Android. Android é um sistema operacional móvel baseado no núcleo Linux e atualmente desenvolvido pela empresa de tecnologia Google. Com uma interface de usuário baseada na manipulação direta, o Android é projetado principalmente para dispositivos móveis com tela sensível ao toque como smartphones e tablets. Essa é a interface do Android, bastante simples e fácil de ser usada. Principais características e funções do sistema operacional. Handset Layouts. Esta plataforma adapta-se ao grande, VGA, bibliotecas e 3D, layouts de smartphones tradicionais. Conectividade. O Android suporta tal como os outros dispositivos, SMS e MMS. Suporte Java. As aplicações desta plataforma são feitas em Java. Suporte média. O Android suporta vários tipos de mídia. Suporte de hardware. O Android suporta vários tipos de hardware, como acelerômetros, giroscópios, etc. Market. Loja de aplicativos. Multitarefa. Aqui temos um exemplo da evolução do Android com todas as suas versões até agora. O pacote Office para Android é o mesmo que o do Windows, o Microsoft Office, porém na versão mobile, que possui praticamente as mesmas funções, inclusive a interação com o OneDrive. iOS, antes chamado de iPhone OS, é um sistema operacional móvel da Apple, desenvolvido originalmente para o iPhone, também é usado em iPod Touch, iPad e Apple TV. A Apple não permite que o iOS seja executado em hardware de terceiros. Essa é a interface do iOS, um tanto parecida com a do Android. Principais características e funções do sistema operacional. A interface do usuário do iOS é baseado no conceito de manipulação direta, utilizando gestos em multitoque.
A interação com o sistema operacional inclui gestos como apenas tocar na tela, deslizar o dedo e o movimento de pinça, utilizado para se ampliar ou reduzir a imagem. Acelerômetros internos são usados por alguns aplicativos para responder à agitação do aparelho ou rotação do mesmo. O iOS consiste em 4 camadas de abstração: a camada Core OS, a camada Core Services, a camada Media e a camada Cocoa Touch. As versões principais do iOS são lançadas anualmente. Sua versão atual, iOS 8, foi lançada no dia 17 de setembro de 2014 e ocupa de 859 MB a 1,3 GB de armazenamento do dispositivo, variando para cada modelo. Essa é a evolução do iOS até o iOS 7. O pacote Office do iOS também é o Microsoft Office, que já vimos as funções anteriormente. Evernote. Evernote é um software destinado à organização da informação pessoal mediante um arquivo de notas. Existem versões para diversos sistemas operacionais, inclusive todos os que vimos neste trabalho, e também para a web. O aplicativo permite que você organize reuniões num arquivo virtual. Existe ainda uma versão premium, que o usuário pode fazer o upload de até 4 GB de dados por mês. Feito por Bruno Santos e Juliana Quadros. Turma, 101 Info. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus